Sim. Ok, vamos falar agora um pouquinho mais sobre as definições também, tá? A gente vai continuar falando sobre definições, só que vou falar um pouquinho para vocês sobre gasto, vou diferenciar para vocês o que que é gasto de energia basal. Tá? Vocês já ouviram falar na taxa metabólica basal? Gasto de energia no repouso, Ui, gasto de energia total. Tá? Então, gasto de energia basal é a quantidade de energia utilizada em 24 horas por uma pessoa completamente em repouso. Completamente em repouso. 12 horas após uma refeição. Né? Então, assim, após a última refeição. Então, daí ela já está na taxa metabólica basal, em temperaturas e ambientes confortáveis. Gasto de energia em repouso é a quantidade de energia utilizada em 24 horas em repouso, 3 a 4 horas após a última refeição. Tá? E o que seria o gasto de energia total? Como o próprio nome já diz, é a somatória do gasto de energia em repouso, energia gasta em atividade física e também o efeito térmico dos alimentos. Por causa que os alimentos eles têm também um efeito térmico, né? Então, por isso que, a partir daí que vem aquela ideia da alimentos termogênicos, suplementação termogênica, tá? E também, como vocês podem analisar aqui assim, ó, nessa gravura, os órgãos vitais, tá? Os tecidos corporais, eles também fazem parte do consumo energético, né? Então, assim, o fígado, o cérebro, os rins, o coração, a musculatura, 36%, a própria gordura, tá? 15% e outros 44%. Outros aqui que eu estou dizendo são estímulos, tais como atividade física, alimentação, tudo isso ajuda a acelerar o processo de gasto energético. Tá? Então, por exemplo, o repouso. Tá? Onde é que eu tenho gasto energético? Por incrível que pareça, veja bem o meu repouso, o tanto de gasto energético que eu tenho. Tá? É o gasto energético alto. De um parâmetro aí de 100% diário, tá? Por exemplo, uma pessoa que faz atividade física, o gasto energético dela é de 15 a 30% diário. Tá? A digestão, a própria quebra da alimentação, ela também tem cerca de 10% que está utilizando a energia do teu corpo, está utilizando as quilocalorias. E o repouso, tá? Então por isso que geralmente os profissionais eles falam, qual que é a melhor hora do dia para você se pesar? Qual que é o teu peso real? Qual que é a melhor hora do dia para pesar? Na hora que você acorda, de manhã, né? Então, você partiu do repouso e foi, logo depois você pesou. Esse é o teu peso real, ou no primeiro horário da manhã, tá? Se você for pesar de manhã e se você for pesar antes de você dormir, onde você já fez o teu café da manhã, o teu almoço, o teu café da tarde, tua janta, o teu pré-treino, o teu pós-treino, você vai ver que o teu peso, ele sofre oscilação da mesma forma que a tua estatura também sofre alguma certa oscilação. Né? Às vezes você fala, nossa, mas perdi um dia perdi 1 centímetro, né? Então, assim, se você perder mais do que isso aí também, já se torna meio que anormal, né? Desvio postural. Mas isso aí acontece, por causa que os discos intervertebrais, eles dão uma achatadinha durante o dia, por isso que serve o repouso também, para eles darem uma recuperada, né? Onde é que o teu organismo ele vai estar trabalhando e vai estar consumindo energia também no repouso. Tá? Então, vamos lá. Vamos falar para vocês sobre o metabolismo. É tão fácil, né? Falar assim, nossa, o meu metabolismo é mais lento, por isso que eu não emagreço. O meu metabolismo é tão rápido, por isso que eu sou tão magro. Essas definições, olha, se você quer ver realmente se o metabolismo é desacelerado ou acelerado, tem exames para tal, tá? Então, assim, não vão pelo senso comum, né? Tipo, meu metabolismo é lento, porque daí é uma desculpa para você não emagrecer. Tá? Então, assim, o metabolismo é um conjunto de reações químicas e responsáveis pelo processo de síntese e de degradação dos nutrientes na célula. O metabolismo, ele divide-se em anabolismo e catabolismo. Vocês já viram falar, nossa, não faz isso, porque senão você vai entrar em catabolismo, você vai perder massa muscular ao invés de você ganhar. Ou faz isso, porque isso aí você vai anabolizar, você vai construir massa muscular. Tá? Então, o anabolismo é a síntese de compostos grandes, tá? Grandes, eu estou falando eu vou já dar um exemplo para vocês, a partir de unidades pequenas. Então, assim, seria, por exemplo, a formação de proteínas. Para formar a proteína, o que eu preciso? A junção de aminoácidos, certo? Aminoácido com aminoácido formou a proteína, tá? Então, seria a formação das proteínas. Em geral, são reações endergônicas, ou seja, precisam de energia. Vejam essa gravura aqui, ó. Molécula simples,
com a energia, transformar em carboidrato, em moléculas complexas. Se transformou numa molécula de proteína, por exemplo. Agora, se eu fosse querer falar para vocês, eu poderia lançar aqui um processo para vocês e mostrar toda a reação química, bioquímica que acontece, farmacológica, enzima aqui, enzima ali, mas acho que não convém para a nossa disciplina. A gente tem que andar, correr, né, para terminar o nosso assunto aí, tá bom? Então, pensando lá no treinamento resistido com pesos, treinamento com peso, musculação, a utilização de reservas imediatas de energia. Aqui eu estou falando do sistema ATP-CP, de fosfocreatina, onde é que eu consigo energia de praticamente aí 40, 50 segundos para estar fazendo com qualidade. A partir daí eu vou fadigando e já não consigo fazer mais determinadas repetições. Aqui eu tenho participação de insulina, estrogênio, testosterona, GH, esteroides, enfim. Agora, no catabolismo. Catabolismo é o contrário do anabolismo, tá? Não é o contrário, vem em contrapartida do anabolismo. É a degradação de compostos grandes em unidades pequenas. Anabolismo é pequenas em grandes. Agora estou falando de grandes em pequenas. Ou seja, é a quebra da proteína em suas unidades estruturais, que são os aminoácidos. Em geral, são exergônicas, ou seja, vocês têm que analisar dessa forma, associar o nome. Endergônicas, elas precisam de energia interna. Exorgônicas, ou seja, liberam energia externa. Tá? Então, geralmente, no catabolismo, o que acontece? Exercício aeróbio. Geralmente, no exercício aeróbio acontece o catabolismo. No anabolismo acontece no exercício anaeróbio, tá? Que é no treinamento com pesos. Então, aqui na caminhada, na corrida, onde é que tem o consumo de oxigênio, eles priorizam a queima de caloria, tá? Então, aqui vai estar o catabolismo, onde é que eu vou perder peso, tá? Vou quebrar moléculas grandes e moléculas pequenas. Aqui a gente está falando de adrenalina, participação do cortisol, participação do glucagon, participação de citocinas, tá? Aqui um breve resuminho aqui para vocês sobre as definições, metabolismo, energia, exercício, efeitos nos exercícios, hormônios relacionados e quando ocorre, tá? Na coluna, nessa primeira coluna. Na segunda coluna estou falando do anabolismo, na terceira coluna estou falando do catabolismo, tá? Então, é exatamente de uma maneira mais simples do que eu acabei de falar para vocês. Então, o anabolismo é o processo metabólico que sintetiza moléculas complexas por meio de substâncias simples. Tá? Então, assim, é a fase construtiva do metabolismo. Ele consome energia, os exercícios anabólicos aumentam a massa muscular e geralmente eles são anaeróbios, a musculação. Hormônios relacionados são todos aqui citados. E quando ocorrem? Principalmente durante o repouso. Por isso que o anabolismo, para ele acontecer, é muito importante você estar fazendo o devido repouso. Já o catabolismo, ele é o processo metabólico que decompõe moléculas complexas, tornando-as em moléculas menores, tá? Então, do grande para o pequeno. É a fase destrutiva do metabolismo. Produz energia. Então, os exercícios catabólicos, eles utilizam um alimento armazenado para gerar energia, por isso, ele queima gordura e calorias. Tá? Então, geralmente, são exercícios aeróbicos. Aqui, alguns hormônios relacionados e também ele é mais funcional durante as atividades físicas. Tá bom? Então, aqui, quando eu coloquei desse risco para baixo, vocês não precisam levar em consideração, que não vem tão específico na nossa disciplina. Olha aí, é uma alimentação balanceada. Falando a grosso modo, claro que vai mudar, vai variar de pessoa para pessoa. Então, essa aí seria mais ou menos. Vocês levem em consideração as porções, tá? Não levem em consideração o tamanho do prato. Levem em consideração as porções, né? O que seria o interessante de carne você comer no almoço, tá? Então, seria aí praticamente essa parcela aqui do prato. Né? O feijão, já vou falar para vocês em porcentagem e quantidades, tá? Isso aqui é mais um grosso modo, só para vocês analisarem aí como é que, para facilitar o entendimento. O arroz, tá? Aqui seria o carboidrato, né? E legumes e verduras, ó. Então, praticamente metade da alimentação está aqui de um prato, e a outra metade, a metade envolve arroz, feijão e carne. E a outra metade, legumes e verduras. E tem preferência para vocês comerem os legumes e verduras, até mesmo para não sujar o prato, para não deixar molhado ele, como primeiro, e para não fazer toda aquela mistureba, como primeiro legumes e verduras, tá? Principalmente para quem quer perda de peso, né? Perda de peso.
para daí você já vai forrar um pouquinho o estômago, né? Onde é que você já vai saciar um pouquinho. Aí você limpa o prato, pega um prato limpo lá e você vai estar comendo as outras fontes de proteínas. Fonte de proteína e carboidrato. Tá joia? Não que legumes e verduras não tenham, pelo contrário, tem bastante. A gente sabe que quanto mais verde escuro, mais a quantidade de proteína. Por exemplo, brócolis, né, é uma fonte rica de proteína. Tá? Então, essa aí mais ou menos seria a divisão do prato para vocês fazerem a alimentação. Agora, vamos lá. Carboidratos. Tá? Esse aqui eu vou passar para vocês, vai variar com o nível de atividade física que vocês estão. Qual que é a quantidade que uma pessoa normal, tá? Sem ser muito ativa, sem ser, né? Para você estar comendo. Então, aqui são os carboidratos, praticamente 50% a 60% da alimentação. Aí, veja bem, você com essa quantidade de carboidrato que ela é indicada, se você cortar o carboidrato, é claro que vai perder bumbum e vai perder perna, tá? Porque mais da metade da alimentação, né, é o indicado para você estar comendo como fonte de carboidratos. E, além disso, tem os carboidratos que são considerados bons e os carboidratos considerados ruins. Os carboidratos bons, né, podemos pegar aí um exemplo de fruta, aveia, né, que a gente está falando também de fontes de fibra, né, grãos e sementes, tá? Batata doce, quinoa, verduras. Agora, carboidratos ruins: chocolate, refrigerante, massa, doce, biscoito, pão branco. Não preciso nem falar devagar, né? Os carboidratos ruins que eu estou falando de qualidade nutricional, tá? O gosto bom eles têm, mas qualidade nutricional não. Tanto que Ô, professor, mas o arroz normal, ele tem bastante carboidrato, mas ele se encaixa no aonde? o arroz normal, por exemplo, aqui ele estaria se encaixando dependendo do seu nível de atividade física. Por exemplo, ele se torna um carboidrato bom quando você come ele como fonte de carboidrato pós-treino, é uma opção. Ele se tornaria um carboidrato bom. Agora, se você for comer ele em excesso, tá? Então ele acaba se tornando, tudo que é em excesso, ele acaba se tornando ruim. Tá? Então, por exemplo, o arroz, como ele é uma raiz, um tubérculo, ele se encaixa nos carboidratos bons, tá? Entendi. Entendi. Tanto o arroz normal quanto o arroz integral. Tá? Então, agora você vai pegar um exemplo. O pão branco. Qual que é os ingredientes de um pão branco? Vocês podem me responder? Fermento, água, sal, sei lá. Farinha. Isso. Então às vezes vai até, não sei se vai gordura junto também, mas vocês viram a diferença? Por que é que ele é considerado um carboidrato ruim? Agora veja lá, o biscoito. Para você fazer um biscoito, no que vai no biscoito? Os ingredientes. Vai gordura, vai chocolate, vai isso, vai aquilo, além dos conservantes. Tá? Por isso que ele é considerado um carboidrato ruim. Agora, o macarrão. Macarrão, ele é uma. É assim, vamos lá. Vamos falar a grosso modo. O que é natural é bom, considerado um carboidrato bom. Tá? O que é natural. O que é feito, por exemplo, né, você pode ver que a maioria deles são carboidratos ruins. Tá? Aqui eu não estou falando de suplemento, tá? Não estou falando de suplemento, estou falando de alimentação sólida. Tá ok? Então, o indivíduo adulto, tem os cálculos de acordo com o peso da pessoa, de acordo com a idade, tá? Vou estar passando um site para vocês também, que vocês vão gostar, que vocês vão colocar os dados e nesse site já vai colocar o que você tem que comer para ganhar peso, comer não, quantidade de quilocalorias que você comer para ganhar peso, para perder peso, enfim. O indivíduo adulto, ele deve consumir 350 gramas de carboidrato por dia, levando em consideração que 1 grama de carboidrato são 4 quilocalorias. Vamos lá, eu preciso de alguém que faça uma conta aí, tá? E vai conversando comigo por áudio, fazendo favor. Vamos lá. Faça 340 vezes 4 quilocalorias. Quantas quilocalorias? 1360. 1.360. Vamos continuar lá. Então, seria 1.360 quilocalorias de carboidrato. Gordura.
Gordura tem que ser mais ou menos de 25 a 30% de uma refeição diária. Tá? Então, temos várias fontes de gorduras, né? Desde gordura ruim até a gordura boa. Tá? Onde tem até hoje em dia, para evitar a gordura, tem aqueles que só cozinha, né, pela panela elétrica, né? Não sei como é que chama isso aí, acho que é panela elétrica, enfim. E tem as gorduras. Isso, a vapor também, tá, onde você consegue evitar estar utilizando a gordura. Mas vocês vão ver também que a gordura ela é essencial, tá? Então, não, mas tem a gordura de qualidade e a gordura de não qualidade. Gordura de qualidade, que é a gordura do peixe, tá? É ômega 3, ômega 6, tem, né, enfim, o indivíduo adulto, ele tem que consumir de 50 a 70 gramas de gordura por dia. Então, levando em consideração que a gordura ela tem 9 quilocalorias, 1 grama de gordura tem 9 quilocalorias, faça a conta aí para mim, fazendo favor. 70 gramas de gordura vezes 9 quilocalorias. Vai dar quantas quilocalorias? 630. 630, tá, joia? Proteína, 10 a 15%. Isso daqui eu estou falando para você, gente, uma alimentação balanceada para o indivíduo sedentário, tá? Vocês vão ver depois que para atividade física é totalmente diferente, tá bom? Então, isso aqui estou falando para você de uma maneira geral. Proteína, de 10 a 15%. Tá? Proteína, vocês podem ver, vocês lembram que temos várias fontes de proteína: peixe, carne, queijo, ovo, leite. No indivíduo adulto, ele deve consumir de 60 a 70 gramas por dia. O indivíduo adulto que eu falo, assim, média de 80 quilos. Levando em consideração que a proteína, 1 grama de proteína tem 4 quilocalorias, 70 gramas por dia vezes 4 quilocalorias vai dar quanto? 280. Agora soma 1.360 mais 630 mais 280, quantas quilocalorias isso vai dar? 2.270. 2.270, tá aí, ó. O indicado pela Organização Mundial da Saúde é de 1.800 a 2.500 quilocalorias de ingesta por dia, tá? Para um indivíduo normal, não treinado. Então, assim, de uma maneira geral, o que devemos comer por dia de carboidrato? Tá aqui, como, por exemplo, pão, cereais em flocos, arroz e massas. Tá? Qual que é a quantidade que a gente deve comer de fruta, legumes e verduras? Aqui vocês podem ver a questão de carne, feijão, nozes. Aqui a gente está falando mais a proteína, tá? Peixe, aves, ovos, leite, iogurte, queijo. E aqui, em menor quantidade, onde é que você tem que consumir de uma maneira baixa ou moderada, seriam os óleos e os doces, tá? Mas é assim, essa pirâmide alimentar, vocês sabem que sofre várias alterações de acordo com o nível de atividade física, e aí não só o nível, como a intensidade que você está fazendo essa atividade física, tá? Então, isso pode estar alterando essa situação. Vamos lá. Agora me respondam. Alimentos e nutrientes são a mesma coisa? Não. Explica. Turma pode ajudar também explicando por que não são a mesma coisa. Lembra da definição que a gente fez no início da aula? Porque nutrientes são, na maioria das vezes, tipo questão energética, algo assim? O alimento não seria energético, então? Pergunta mesmo? Discordo, seria assim. Vamos lá. A cada final de aula, eu vou fazer uma enquete com vocês, tá? Alimentos e nutrientes são a mesma coisa? Alimentos não seria tipo, uma fonte de energia? Uhum. Professor, nutriente é o que muitas vezes compõe um carboidrato, um suplemento, um hipercalórico. Vamos lá. A princípio, esquece a suplementação que a gente não chegou ainda lá. Mas faz parte, os nutrientes, eles fazem parte de uma alimentação, lembra? Vamos lá. O alimento, ele pode ser de origem animal, vegetal ou sintética, normalmente ingeridos via oral, tá? Exemplos: arroz, feijão, carne, etc.
Agora, nutrientes são unidades básicas e estruturais que compõem os alimentos. Tá? Então, o alimento ele é rico em nutriente. Energia para a realização de processos bioquímicos e fisiológicos do organismo. Tá? Então, aqui a gente está falando, por exemplo, nutriente, proteína, carboidrato, lipídio, vitaminas e minerais. Então, assim, a gente encontra a proteína no suplemento? Encontra. A gente encontra carboidrato no suplemento? Encontra. Encontra gordura no suplemento? Lipídio? Encontra. Vitaminas e minerais também. Então, o alimento, a gente encontra tudo isso no alimento? Encontra. Tá? Então, essa é a diferença. O alimento é de origem, tem uma certa origem. O nutriente é a composição do alimento. Tá ok? Então, o nutriente faz parte do alimento. Essa aí foi a referência que eu utilizei na aula de hoje. Muito obrigado pela atenção e principalmente pela participação de cada um de vocês. E vou parar aqui a apresentação, mas vamos conversando aqui para finalizar a nossa aula.